Imagina pagar R$800 em um PC que roda praticamente todos os jogos do momento, e ainda com potencial de melhorias insano. E olha, não tô de brincadeira, tô falando dos kits Interposers. Já não é de hoje que surgem rumores na internet de que esses kits poderiam ter um custo-benefício excelente, esperando até dos Intel Xeon que se popularizaram recentemente. É claro que eu decidi montar um PC Interposer para ver se é isso mesmo. O kit com os processadores Interposer gera muita polêmica no mundo dos hardwares, isso porque o processador Interposer é um processador de notebook que foi adaptado para o computador desktop comum. Mas quem já trabalha com informática há mais tempo sabe que o processador de notebook é diferente de um processador de um PC normal. Todo projeto de um processador de notebook foi adaptado e testado no ambiente que ele seria utilizado, que são notebooks. Então, mesmo tendo uma tecnologia muito próxima ao processador comum, ele sim é diferente de um processador de desktop. Os processadores Interposer mais populares no momento são o QTJ2 e o QNTC. Isso porque esses processadores são encontrados numa faixa de preço interessante e têm uma especificação bem parruda. Além disso, eles possuem um chip gráfico integrado diferente dos Xeons mais populares e custo-benefício de hoje. O processador que eu comprei foi o QNCT 0000. É um processador que hoje sai para mim a R$321. Ele é um processador de 6 núcleos e 12 threads e ainda por cima tem um chip gráfico integrado, capaz de executar jogos bem pesados como, por exemplo, até mesmo GTA V. Só para você ter ideia, o Xeon E5-2620V3, eu trabalhei muito com ele aqui no canal porque ele traz um custo-benefício insano, tem um valor muito próximo ao do QNCT e as especificações muito parecidas sem o chip gráfico integrado. Mas como eu falei, processadores de notebook são diferentes de processadores de desktop, ou seja, dos PCs normais. Será que o processador Interposer QNCT tem potência o suficiente para superar até mesmo um dos Xeons mais custo-benefício do momento? Vem comigo descobrir. No episódio anterior eu fiz a montagem de um kit Interposer e coloquei ele funcionando perfeitamente. E não foi o processo mais simples do mundo. Eu testei ele sem placa de vídeo e o desempenho que ele entregou sem a placa foi muito bom. Mas agora eu quero ir além. Quero extrair o máximo de potência que esse processador pode me entregar. E para isso eu vou utilizar ele como uma placa de vídeo e também vou fazer overclock. Para fazer um overclock você precisa de ter um processador destravado para overclock. E o QNCT ele não é nem destravado e nem travado totalmente. Então você consegue fazer um overclock parcial com ele, elevando a frequência do processador até 3.3 GHz. Mas ao iniciar o processo de overclock, eu bati de frente com uma parede. Porque o melhor jeito de fazer um overclock é através das opções da BIOS da placa-mãe. E a minha placa-mãe simplesmente não estava salvando as modificações da BIOS. Eu tentei solucionar esse bug diversas vezes substituindo a BIOS da placa-mãe. Como nós criamos uma BIOS modificada para essa placa-mãe ser compatível com o processador, eu acreditei que a modificação da BIOS poderia ser o problema. Eu acabei comentando isso lá no canal do Daniel da Tech Ink Design. Foi muito prestativo e tentou me auxiliar com essa questão, me mandou algumas BIOS modificadas, mas ainda assim também não conseguimos solucionar o problema. O que me faz acreditar que pode ser uma possibilidade de defeito na minha própria placa-mãe. Por sinal, vou deixar o link do canal dele na descrição. Muito obrigado, Daniel. Mas não existe uma única maneira de fazer um overclock em um PC. Não necessariamente você precisa de modificar a BIOS do computador. Dá para fazer isso dentro do Windows, mas o overclock feito através do Windows tende a não ser tão eficiente quanto o overclock feito na BIOS da placa-mãe. Beleza, mas a gente tinha que resolver o problema. Eu baixei um programa que chama Intel Extreme Tuning Utility. Ele faz o procedimento de overclock através do Windows de uma maneira muito fácil, pelo menos o overclock no processador. Depois de baixado, foi só executar esse programa e modificar aqui duas opções que tem nele, na opção Basic e Tuning. Eu coloquei ali o processador Core Ratio no máximo e o processador Cache Ratio também no máximo. Apliquei, pronto, estava feito o meu overclock na hora, rapidinho, sem complicações nenhuma e sem precisar de mexer na voltagem do processador. Como que ele tem um processador de notebook adaptado para PC, eu testei também um programa Throttling Stop, que ajuda a trazer mais desempenho para quem usa um processador de notebook. Mas ainda assim, esse programa não foi tão eficiente quanto o primeiro programa que eu acabei de mostrar. Com o overclock, o processador ficou muito mais estável e parou de variar a frequência, porque anteriormente ele ficava variando de 2.9 GHz até 3.2. Agora ele fica fixo em 3.3. No teste do CPU-Z, agora ele entrega 2.807 pontos no multitarefas e 390 pontos no single
single core, que é para um único núcleo do processador. A pontuação que ele obteve me surpreendeu um pouquinho, isso porque comparado, por exemplo, ao Ryzen 5600, claro que o Ryzen 5600 sem o overclock tem uma potência um pouquinho abaixo no multicore, no multitarefas, mas no final das contas não é uma diferença de pontuação tão gritante. Ele chega a ter um desempenho um pouquinho maior no single core, o que é impressionante. Antes de fazer o overclock, a pontuação do processador no multitarefa era de 2.751 e no single core 369.9, então a gente teve um aumento muito bom no single core. Como eu disse anteriormente, esse método não é tão eficiente quanto fazer o overclock pela própria placa-mãe. Segundo o Daniel da Tech-Ink Design, ele chegou a fazer overclock no processador dele por esse programa e também pela própria placa-mãe. Segundo ele, fazendo um overclock direto na placa-mãe, o processador dele chegou a 2.950 pontos no CPU-Z, o que é sim uma diferença de desempenho considerável para o multitarefas, mas ainda assim isso não vai fazer o processador ser muito pior ou muito melhor. Vale lembrar que dois processadores de um mesmo modelo podem apresentar pontuações diferentes, isso vai depender da qualidade dos componentes que foram utilizados na sua fabricação. No vídeo anterior eu acreditei que o processador poderia estar dando algum problema de temperatura, algum thermal throttling, por isso ele estava funcionando com a frequência variável. Mas isso é apenas uma característica dessa adaptação. Ao fazer o overclock, é notável que se existe algum problema de thermal throttling, não é perceptível. Eu cheguei a fazer o teste no programa AIDA64 e ele não acusou nenhum problema de thermal throttling. E se o GTA V, ainda sem a placa de vídeo instalada, funcionando somente com overclock no processador. É possível notar agora o clock travado em 3.300 MHz, diferente do último teste que a gente fez. E o processador continua trabalhando muito frio. Vou colocar agora lado a lado para você ver a diferença. Uma coisa que me intrigou é que sem o overclock o GTA V estava performando melhor, pelo menos aí no nosso comparativo. No primeiro teste eu estava utilizando 24 GB de memória RAM e agora nesse segundo eu estou utilizando 16. Existe uma possibilidade da memória RAM ter influenciado no desempenho do game, mas a gente só vai saber isso no futuro, então se inscreve aqui no canal e pede para fazer esse vídeo que a gente faz um comparativo para descobrir se a memória RAM de fato afetou o desempenho no game. Eu não sei se compensa a gente se preocupar com o overclock para usar esse processador sem placa de vídeo. Mas vamos ver como fica o desempenho dele agora com placa de vídeo. A placa de vídeo mais forte que eu tenho disponível aqui no momento é a GTX 1060 de 6 GB. Dessa vez eu também utilizei meu computador com duas memórias RAM de 8 GB da Kingsway. E não tive nenhum problema de incompatibilidade, pelo contrário, funcionaram super bem. O que prova que dá para usar memórias RAM baratinhas da China com o kit Interposer. E com placa de vídeo, olha o desempenho que a gente deu no GTA V. Agora o processador está cuspindo o desempenho. Eu testei com gráfico baixo, igual estava antes, para a placa de vídeo não ser um fator limitante no nosso teste. Mas não conseguimos utilizar nem mesmo metade da capacidade do processador nesse game, que já está rodando ali acima dos 100 FPS. O jogo ficou super instável, não estava dando stuttering, realmente esse desempenho é comparável aos Xeon V3. Talvez um pouco abaixo ali do Ryzen 5600, ou algo bem próximo ali ao Xeon E5 2620V3, talvez igual. Sei que isso vai render um comparativo muito legal depois para a gente fazer. Vale lembrar que você com uma placa de vídeo legal, você vai aumentar o gráfico do jogo. E aí tá o jogo com gráfico no alto e tá rodando ali na casa dos 70 FPS. E com gráfico no alto, a placa de vídeo acaba limitando o desempenho máximo que o processador pode atingir. Jogando Fortnite com a placa de vídeo no modo desempenho alfa, a gente teve uma média de FPS muito alta e realmente foi muito bacana. Vale lembrar que a gente tinha feito esse teste antes sem placa de vídeo e não rodou por conta do stuttering. A gente teve que colocar em DirectX 12, aí o jogo funcionou sem a placa, mas agora a gente consegue usar o modo desempenho alfa para botar o jogo cuspindo FPS. Em alguns momentos o desempenho do jogo chegou a ser superior a 300 FPS. No CSGO a gente também pegou um desempenho muito bom, beirando dos 200 FPS. O jogo estava com os gráficos no modo competitivo e eu não coloquei nenhum código para dar mais FPS no jogo. O processador ficou sempre muito frio e o nível de utilização dele ficou na casa dos 25%, atingindo uma taxa de desempenho que parece condizer com as especificações do processador. Também testei o Call of Duty Warzone com gráfico no baixo e resolução Full HD. O processador saiu muito bem, ele ficou rodando o jogo na casa dos 60 a 70 FPS o tempo todo. A jogabilidade do game também ficou super estável, não percebi drop de frames nem queda de desempenho em momentos nenhum. Nós tínhamos testado o game Zelda Breath of the Wild antes sem placa de vídeo, e o jogo rodou na casa dos 30, agora com a placa de vídeo a gente consegue rodar esse jogo a 60 FPS, o que é um desempenho muito superior que o próprio console. Também testei o game Shadow of the Tomb Raider e não consegui descobrir o desempenho máximo que esse processador pode entregar nesse game, porque minha placa de vídeo foi um fator limitante, mesmo com gráfico no mínimo. Mas independente disso, o resultado dessa combinação foram gráficos deslumbrantes e um desempenho excepcional.
Eu fiquei bem impressionado com o game Assassin's Creed Origins. Eu coloquei ele no gráfico no mínimo para dar o máximo de FPS possível, mas o que me impressionou foi a estabilidade desse jogo. Ele tem uma engine gráfica um pouco bugada, que normalmente dá uns stutterzinhos em qualquer computador. Nesse caso foi muito pouco. O meu maior medo ao pegar o processador QNCT era por conta da estabilidade, por ser um processador de notebook adaptado para PC, mas me surpreendi positivamente porque ele é muito estável. Mesmo um processador de notebook sendo diferente de um processador de desktop, ele se comporta muito bem como qualquer processador desktop nessa situação. No caso do QNCT, ele tem todas as instruções necessárias para funcionar suficientemente bem, tem até mais instruções que os Xeons V3, e o desempenho faz jus a um processador de 6 núcleos e 12 threads de desktop. Realmente, é uma adaptação que funciona muito bem. Sobre a durabilidade do processador, eu realmente não tenho ideia de quanto pode durar. Eu sei que as placas-mães são placas-mães de marca, então já estão aí no mercado há algum tempo. Se você souber escolher, com placa-mãe você não vai ter problema. O processador em si, ele é soldado, em um adaptador, e eu não sei a qualidade dessa solda, mas pelo menos esse meu processador está trabalhando muito frio. Eu acho muito difícil de ter um problema com a solda tão cedo. Basicamente, nós temos dois fatores principais que fazem a solda de um componente eletrônico estragar. Um é o excesso de calor e o outro é a oxidação. Então já sei que o excesso de calor a gente não tem e o processador está super protegido ali, então acho difícil de pegar alguma sujeira e oxidar aquela solda. Mas isso é só especulação minha. Só o tempo vai dizer a durabilidade desse kit, até porque eu não encontrei nem relatos de outros usuários. Se você nunca teve um computador, eu não posso te indicar um interposer em hipótese alguma. Isso porque ele requer um pouco de experiência na área. Como a gente tem pouca informação sobre os interposers na internet, pode ser que você passe por alguma situação que você não consiga resolver sozinho e nem encontre um tutorial, então a experiência vai ser necessária. A situação seria um pouco diferente se nós encontrássemos esses kits já configurados e funcionando para vender na internet, ou pelo menos recebêssemos a placa-mãe já configurada para o interposer. Agora, se você já tem um computador, já está acostumado a trabalhar com o seu sistema operacional, entende umas gambiarras ali, talvez ele seja a solução para você que quer pagar barato e ter um PC potente, sim. Comparar os benefícios que ele traz com o benefício que o Xeon traz em relação ao preço, esse kit aqui acaba sendo mais valioso, principalmente para quem não quer comprar uma placa de vídeo agora. Agora, se você já tem uma placa de vídeo, não tem por que você comprar um kit interposer, a não ser que você compre o QTJ1, que é um interposer que tem mais potência que o i9 9900K. Eu considero satisfatória a minha experiência com o QNCT, mas a sua experiência pode ser diferente se você comprar, então tome cuidado se você tomar essa decisão. Como nós não temos tanta informação ainda, não posso te garantir que vai ser uma boa para você em todos os casos. Mas se você quiser se arriscar, olhar os testes e gostar, aí fica por sua conta e risco. Vou deixar o link na descrição do vendedor com tudo bonitinho, beleza? No próximo episódio da nossa saga, nós iremos comparar o QNCT com o Xeon E5-2620V3. Se você tiver mais alguma ideia para esse próximo episódio, manda aí embaixo que eu vou incorporar ao vídeo. Se você gostou do conteúdo, não perde tempo, clica agora no botão de se inscrever. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais!